Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do Star Wars Alvorada. E hoje falaremos sobre intemperismo e tipos de relevo. E para quem já estava com saudade dele, temos como convidado o Pinelzinho. Olá Pinelzinho. Olá pessoal, beleza? Já estava com saudades. E, Daniel, já fiquei com uma dúvida sobre esse tema aí, esse tal do intemperismo. O que é isso? É um tempero? Não, Pinelzinho. Intemperismo não é tempero. Intemperismo são as transformações, as alterações que as rochas da superfície terrestre sofrem. Por exemplo, as rochas se transformam pela ação dos ventos e da água e vão se desgastando, alterando seu formato, e o mesmo acontece com o relevo em geral. E isso se chama intemperismo. Ah, agora entendi. Isso quer dizer que quando um vulcão entra em erupção e modifica as rochas perto dele, elas sofreram intemperismo? É isso? Isso mesmo, Pinelzinho. As consequências do intemperismo podem ser a formação de solo, já que as rochas sofrem o intemperismo e se desgastam, se fragmentam e formam os solos. Mas as rochas também podem se alterar e formar novas rochas. O intemperismo, portanto, modifica o relevo de um local. Por isso, dizemos que a superfície do planeta Terra, é dinâmica, porque ela se altera ao longo do tempo, pela ação do intemperismo. E também pela ação dos seres humanos, né? Porque quando uma floresta é destruída, alterou a paisagem, não é mesmo? Você está correto. Os agentes que causam intemperismo, ou seja, que alteram as rochas e o relevo, são chamados de agentes do intemperismo. E são eles: a chuva, o vento, os vulcões, a temperatura e os próprios seres vivos, plantas, micro-organismos e animais, incluindo os seres humanos. E o ser humano, pode esquecer. Sim, Pinelzinho, e o ser humano. O ser humano, Pinelzinho, modifica o relevo muitas vezes de forma ruim, com práticas agrícolas inadequadas, com desmatamento de encostas, e isso causa erosão do solo, desmoronamento de encostas, entre outros problemas. Ok. Eu já entendi o tal do intemperismo aí, mas você disse que no começo da videoaula queria falar também de formas de relevo. Vai falar ou não vai? Vou. À medida que o intemperismo altera a paisagem terrestre, surgem as formas de relevo. As principais são as planícies, os planaltos, as montanhas e as depressões. Até o relevo tem depressão? Hoje em dia todo mundo tem depressão, tá feia a coisa, hein? Não é isso. Não é esse tipo de depressão. Você já vai entender. Vamos começar pelas planícies. As planícies são áreas planas que aparecem em altitudes menores, ou seja, em áreas mais baixas. Exemplo é o Pantanal Mato-Grossense, aqui no Brasil. Já os planaltos, o próprio nome já diz. Plano e alto, planalto. Ou seja, são terrenos planos, iguais às planícies, mas ocorrem em altas altitudes. Exemplo, o planalto aqui no Brasil é a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso do Sul. Essa Chapada dos Guimarães possui aproximadamente 300 metros de altura e separa a planície do Pantanal do Planalto Central brasileiro. Outra forma de relevo, as montanhas. Elas são grandes elevações de terreno com altitudes acima de 300 metros e com encostas bem inclinadas. Alguns consideram como montanhas apenas aquelas que possuem mais de 1.000 ou 1.200 metros de altitude. As montanhas são originadas da ação vulcânica ou do choque entre placas tectônicas. A montanha mais alta do Brasil, Pinelzinho, chama-se Pico da Neblina, com 2.993 metros de altitude. As cadeias de montanhas, ou seja, várias montanhas juntas, são chamadas de cordilheiras. Exemplo,
a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, as Montanhas Rochosas, nos Estados Unidos, e a Cordilheira do Himalaia, na Índia, onde fica a montanha mais alta do mundo, o Everest. E a depressão? As depressões, Pneuzinho, são áreas que sofreram intensa erosão e, como consequência, estão em altitude inferior às áreas vizinhas dela. No Brasil, não temos depressões absolutas, que são as depressões abaixo do nível do mar. Mas existem as depressões relativas. O que é isso? Como as que estão entre os planaltos no Brasil. Ou seja, elas são como se fosse um vale profundo, mas não está abaixo do nível do mar em profundidade. Outro exemplo de depressão é o Grand Canyon, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, considerada uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Nossa, é grande mesmo, hein? E como que ela se formou? Essa depressão, Pneuzinho, foi se formando pela ação do intemperismo das águas do Rio Colorado. E há locais com 1.600 metros de profundidade. Então, as águas do Rio Colorado, lá nos Estados Unidos, foi cavando esse vale, formando essa depressão. Bem, pessoal, hoje vocês aprenderam sobre o intemperismo e as formas de relevo, que podem surgir pela ação do próprio intemperismo ou pelos movimentos das placas tectônicas. Ficamos por aqui e até a próxima. Fala tchau, Pneuzinho. Tchau, pessoal! Falou! Tchau, tchau!